Hoje é 21 de junho, dia próximo não. 21 de junho é comemorado o Dia Nacional da Prevenção à Asma. E não se trata de uma coincidência não, viu, gente? Realmente as pessoas que sofrem com asma estão suscetíveis a ter mais crises nessa época do ano, durante a estação mais fria, justamente porque as temperaturas estão bem mais baixas. Pode rodar o VT. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o mundo. Com a chegada de dias frios e secos, o acúmulo de poeira e poluição aumenta, provocando maior número de casos da doença, principalmente em crianças e idosos. A Organização Mundial da Saúde estima que 300 milhões de pessoas no mundo enfrentam os efeitos da asma. No Brasil, é a quarta maior causa de internações entre a população geral e a terceira entre crianças e jovens adultos. A doença merece atenção, pois se não for tratada de forma adequada, pode levar à morte. No Revista da Cidade, vamos conhecer os sintomas, tratamentos e formas de prevenir a asma. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista. Seja bem-vindo à Revista. Tudo bem, querido? Tudo bom? Tudo jóia. E você? Tudo bom. Prazer estar aqui de novo. São muitas as doenças respiratórias que se agravam, né, nessa época do ano, as pessoas alérgicas, rinites e tal, mas a gente escolheu a asma justamente por causa desse dia, né, que é importante a gente falar sobre isso, porque realmente o número de pessoas que sofrem de asma é assustador e é uma doença que, se agravada, pode levar à morte, né? No Brasil, é um dos países onde tem mais asmáticos no mundo. É mais mesmo? de 10% da população. Tem uma explicação para isso? Não, acredita-se então que no Brasil tenha mais de 20 milhões de asmáticos. Mas alguma questão climática? De repente, essa diferença de temperatura que a gente vive muitas vezes? Não, isso é uma tendência mais ou menos mundial. Tá. Né? Tem alguns países um pouco menos, um pouco mais. O Brasil situa-se nessa faixa aí, de um pouco mais de 10% da população. Um dos grandes problemas da asma, você falou bem, a doença não estar controlada, porque a doença não estar controlada pode levar a pessoa à morte. Tá. Morre no Brasil mais ou menos 3 pessoas por dia por asma. 3 pessoas por dia mais morrem por asma? Exatamente. Isso porque elas estão o quê? Negligenciando a gravidade da doença? Negligenciando, porque tratamento tem e tem disponível inclusive na rede pública. Tá. Então, a falta do conhecimento da doença, da necessidade de tratar fora do período de crises, porque geralmente a pessoa que tem asma entende que tratou a crise de asma, ela está bem, vai para casa e não precisa mais fazer tratamento. Mas a crise pode surgir, de repente, por algum fator alergênico que ela teve contato e pode ser uma crise grave, de repente? Pode, porque a asma é uma doença que dá uma inflamação nos brônquios. Se quiser, posso até demonstrar aqui rapidamente. Sim, por favor. Aqui, olha, esse aqui é o brônquio de uma pessoa normal. A gente pode observar que ele tem um diâmetro, o ar passa tranquilamente. Tá. Aqui é por onde o ar entra e sai. Isso é um tamanho natural ou ele é aumentado? É uma maquete. Mas é parecido com o tamanho? Com o tamanho natural. O que acontece no asmático, os brônquios ficam inflamados. Olha a diferença da espessura da parede do brônquio de um lado e do outro. Vira um pouquinho só mais para essa câmera aqui, ó, tá pertinho da gente. Isso aí, dá para ver legal. Ok. Então ele fica inflamado, ele fica espessado desse jeito. A crise, ele apenas se fecha. Quando a gente utiliza um remédio para aliviar a crise, ele vai dar uma dilatada, o ar vai passar melhor. Tá. Só que o que acontece? A pessoa que tem asma tem essa inflamação aqui persistente. Ela precisa usar um remédio fora das crises para tirar essa inflamação e o brônquio voltar ao seu tamanho normal. Tá. E aí a pessoa vai ter uma vida absolutamente normal. Como é que é feito o diagnóstico da asma? Tem muita gente que tem asma e não sabe? Tem muita gente que tem asma e não sabe. A asma é uma inflamação dos brônquios. O melhor exame para a gente identificar é um exame chamado prova de função pulmonar. A pessoa vai fazer um teste de sopro, vai soprar no canudo, esse fluxo de ar vai ser medido no computador e a gente vai ver se está tendo uma limitação na passagem do ar, exatamente se esse brônquio está com o diâmetro restrito ou não, se vai estar limitado ou não. Quer dizer, um diagnóstico simples de ser feito, simples né? de fazer, disponível no serviço público. A questão é esclarecimento sobre a doença e sobre as formas de tratamento e diagnóstico. E apresenta algum sintoma que a pessoa que tem e não sabe pode perceber para procurar ajuda? As pessoas geralmente identificam a asma com aquela crise de falta de ar, né? Tem aquele chiado no peito, falta de ar, dor no peito, tosse, cansaço. Esse é o momento extremo. Mas a pessoa que tem asma, ela pode estar tendo só uma tosse crônica, pode estar tendo só um cansaço quando faz algum esforço maior. Às vezes é só um cansaço quando faz uma atividade física, corre um pouquinho, anda de bicicleta, né? A criança que cansa mais do que as outras quando está jogando futebol, por exemplo. Então, são alguns sintomas que precisam estar alertas. E especialmente se tem uma família alérgica. Às vezes tem um pai, uma mãe que já tem asma, tem rinite alérgica. É muito comum as pessoas confundirem asma com bronquite.
Tá. né? Chamam a crise de asma, teve uma crise de bronquite. Criança que tem chiado no peito e falta de ar, isso é asma. Ah, é? É. Bom, eu ouvi dizer um termo, bronquite asmática também está sendo muito usado hoje em dia. É um termo popular para falar sobre a doença, né? O nome técnico é asma. Então, todo mundo que tem esse chiado no peito, que vem desde asma. criança, é asma. Ah, tá certo. Bom, agora com relação ao alívio dos sintomas, a gente tem aqui uma série de remédios, né, e várias questões que podem ajudar a pessoa que está tendo asma, né, que está numa crise de asma. Aqui tem alguns remédios que a pessoa precisa usar sempre, é isso? Então, aqui tem uma ilustração que eu trouxe de vários dispositivos que tem para usar as medicações para asma. Tá. O que é importante na asma é que a medicação precisa ser usada por via inalatória. O remédio tem que entrar diretamente pela boca, entrar direto nos brônquios e agir nos brônquios para desinflamar os brônquios. Então, precisa tirar o mito que bombinha faz mal para o coração. Isso é uma coisa que vem da década de 50, onde os remédios realmente eram prejudiciais. Hoje nós temos remédios eficazes, seguros, sem risco nenhum ao coração, que a pessoa pode utilizar com absoluta segurança. Então tem alguns dispositivos aqui que eu tenho que mostrar, né? Tá. Tem alguns dispositivos tipo spray, que a pessoa utiliza, que sai o spray. Tem alguns dispositivos tipo em pó, que aqui dentro tem um pó que a pessoa vai aspirar, aqui tem pó. Tem sempre aspirando? Sempre aspirando. Tem dispositivos tipo uma névoa, em que a pessoa acaba aspirando uma névoa. Tá. Então, existem vários tipos de dispositivos, sempre com o objetivo de administrar o remédio para dentro dos brônquios e fazer ação diretamente nos brônquios. O remédio via inalatória tem menos efeito colateral do que tomado por boca. É mesmo? É. E quem escolhe, claro, é o médico, mas de acordo com o quê? Com a gravidade da situação, o tipo de remédio que vai ser ministrado? Cada uma desses aparelhinhos, eles têm um tipo de remédio diferente. Então, existem diversos tipos de medicamentos que a gente chama anti-inflamatórios para desinflamar os brônquios, diversos tipos de remédios para dilatar os brônquios, para permitir essa passagem do ar mais fácil. Então, a adequada avaliação clínica vai indicar se é melhor um tipo de medicamento, ou outro tipo de medicamento. Então, não é porque esse remédio fez bem para alguém que necessariamente vai ser melhor para o vizinho, para o amigo. Então, não se automedique, procure o atendimento médico. Asma é uma doença crônica. Crônica. Vai ter a vida toda. Esses remédios têm que ser ministrados pela vida toda ou existem momentos tranquilos que o paciente não precisa usar remédio nenhum? Então, vai variar a gravidade da asma. Tem asma leve, que a pessoa pode usar medicamento eventualmente nas crises e ficar sem medicamento. A maioria das pessoas tem uma doença crônica que precisa de uma medicação de uso crônico. A dose, a potência do remédio vai variar muito ao longo do tempo de acordo com a gravidade da doença. Então, vai ter pessoa que vai precisar usar a vida inteira mais do que um tipo de medicamento. Tem pessoas que começam com um nível mais alto e pode se reduzindo ao mínimo necessário, mas a maioria das vezes vai ser necessário um remédio de uso contínuo. Para a gente encerrar rapidinho, as pessoas alérgicas têm mais disposição a desenvolver asma? A asma é uma doença alérgica. É uma doença alérgica. Então, as pessoas que têm rinite, 30% das pessoas que têm rinite vão ter asma. Tem um fator genético importante também, como você citou, né? Quero agradecer, então, pelos esclarecimentos de hoje ao Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista e esteve com a gente hoje falando desse assunto bem importante. Olha, e é realmente importante que você perceba os sintomas no seu corpo, né? Como o doutor falou, existem muitas pessoas que sofrem de asma e ainda não sabem. E a gente sabe que é uma doença realmente perigosa. Então, vamos nos cuidar, porque esse inverno veio com tudo, né, doutor? Obrigada pelas informações, viu? Até a próxima. Obrigado. E como